Bom dia, seguidores do Povo Online. A gente está aqui na redação do Jornal O Povo com a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campanholo, que veio aqui para Fortaleza lançar um livro, participou agora há pouco de uma palestra no Café Patriota e veio lançar o livro Feminismo, Perversão e Subversão. A gente vai começar rapidinho aqui com a deputada. Primeiramente, muito bem-vinda aqui em Fortaleza. Muito obrigada, adorei a cidade, muito linda. Fiquei surpresa com o tamanho do aeroporto, vim lá de Teresina, tudo pequenininho. Muito bom conhecer o Nordeste e é um prazer estar aqui com vocês do Jornal O Povo. Sim, estamos fazendo inclusive umas reformas. Recebeu o Hub recentemente, vai aumentar aí nos próximos meses com a ampliação do aeroporto. Mas eu não quero ir conversando a respeito do livro que a senhora veio lançar aqui em Fortaleza. Especificamente o título, né? Já chama bastante atenção. Feminismo, Perversão e Subversão. É um título bem forte, né? Essa palavra perversão, principalmente. Por que você usou esse título que chama a atenção? Do que trata especificamente o livro? Na verdade, são duas fases ou duas etapas do movimento feminista. A palavra subversão, na verdade, não é uma escolha minha, é uma escolha inclusive das próprias feministas. Aqui no Brasil nós já tivemos, por exemplo, o primeiro seminário queer de subversão das identidades. Se você ler os livros de Judith Butler, de Monique Wittig, que são feministas, até da própria Simone de Beauvoir, elas usam esse termo subversão, porque um dos motes do movimento feminista, não sou eu que digo, não digo isso como uma detratora do movimento, mas como uma estudiosa dos livros feministas, um dos motes é subverter a identidade feminina. Uma grande parte do movimento feminista, eu diria até que as escritoras mais clássicas, elas acreditam que o símbolo mulher, que a feminilidade, que a própria mulher, ela é uma invenção cultural. Então não existiria uma identidade tipicamente feminina ou essencialmente feminina. Então a palavra subversão é uma escolha das próprias feministas. A própria Judith Butler usa muito. Recentemente nós tivemos um evento no Brasil onde falou a feminista Berenice Bento e o título do evento era também subversão de identidades. Então, esse termo se refere a um dos principais alvos, objetivos do movimento feminista, que é subverter a identidade feminina, negar a identidade feminina. E a palavra perversão tem mais a ver com a segunda onda do movimento feminista, que começou por volta da década de 1950 e se estendeu até 1990, com personalidades como Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone e outras feministas que defendiam que a mulher tinha que abandonar os valores morais que nós conhecemos. Então, essa palavra perversão é bem no sentido do senso comum mesmo, né? Uma mulher pervertida, né? O que seria uma mulher pervertida? Uma que pratica sexo promiscuamente, sem responsabilidade, que pratica o aborto. Então, esse termo também é um termo das próprias feministas para definirem o que seria a mulher ideal para o movimento, que é a mulher que não segue os padrões morais da sociedade judaico-cristã ou do patriarcado. Certo. Como é que é a opinião da senhora a respeito desses movimentos aí, dessas duas fases do feminismo que você falou agora? A minha opinião sobre o movimento feminista em geral foi o que me motivou a escrever esse livro, contando a história do movimento. Eu acredito que nós vivemos por algumas décadas já no Brasil e no Ocidente uma hegemonia feminista, ou seja, parece que as mulheres não têm opção a não ser aderir a um movimento feminista. Esse movimento diz representar as mulheres ou o direito das mulheres. E eu acredito que não existe nenhum tipo de movimento ou ideologia que possa representar a totalidade das mulheres. Você, por exemplo, é homem e você sabe que não existe uma ideologia, um partido político ou um ponto de vista até mesmo religioso que represente todos os homens. Se você conversa com os homens, você encontra, por exemplo, homens monarquistas, homens republicanos, homens progressistas, homens conservadores, homens socialistas, homens libertários, homens liberais. E eu acredito que a mesma coisa acontece com as mulheres. As mulheres, elas não precisam necessariamente ser feministas, elas podem ser monarquistas, republicanas, conservadoras. O feminismo é mais um movimento político. E o que eu tento negar é que ele seja um movimento político de mulheres. Ele não é de mulheres especificamente, ele é só mais um movimento. E as mulheres não são obrigadas a seguir esse movimento, porque nós, mulheres, assim como os homens, somos individuais, somos peculiares, cada uma de nós tem seus pontos de vista e seus valores. Ninguém pode chegar e nos obrigar a aderir a um movimento só porque somos mulheres, ou só porque somos negras, ou só porque somos homossexuais, ou só porque somos heterossexuais. Deputado, não existe também uma pauta de gênero específica, por exemplo, violência contra a mulher. A gente sabe que tem hoje um problema muito sério no Brasil, uma taxa de feminicídio altíssima, principalmente violência doméstica, né? Que é um crime muito grave e que esse movimento muitas vezes tem conseguido apresentar alguns avanços, né? A gente sabe que ano passado entrou em vigor a lei da importunação sexual, antes a lei do feminicídio, teve alguns
avanços com relação a pautas específicas de coisa de gênero mesmo, né? De questão do acesso, desde a questão do acesso da mulher ao voto, né? A essas questões de coibir violência contra ela, violência doméstica. Essa pauta não é necessário que as mulheres se organizem de alguma forma? Pode deixar que os homens legislem sobre isso? Bom, na verdade nós temos que combater todo tipo de violência, não só a violência contra a mulher. Inclusive é importante ressaltar que, por exemplo, no Brasil morrem 10 vezes mais homens assassinados do que mulheres. Até mesmo os índices de violência doméstica eles são muito páreos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a última pesquisa indicou que 40% dos casos de violência doméstica nos Estados Unidos é de mulheres contra homens, então a gente está quase empatando. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2010 morreram 7 vezes mais homens de violência doméstica do que mulheres, isso incluindo qualquer tipo de homicídio que acontece no ambiente doméstico. Aí o que você acaba de me dizer é que o movimento feminista é importante para combater a violência contra a mulher. Isso não é verdade, porque para combater a violência contra a mulher não é necessário ser feminista, porque os monarquistas são contra a violência contra as mulheres, os republicanos são contra a violência contra as mulheres, os liberais são contra a violência contra as mulheres. Aliás, quem é que é a favor da violência contra as mulheres? Apenas o criminoso, né? o que perpetra essa violência. Então, o feminismo, além de todos esses problemas teóricos que eu disse, ele também tenta fazer de si um monopólio do combate à violência, o que não é verdade. Antes do surgimento do movimento feminista, já se combatia a violência. Aliás, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse que o marido deveria dar a vida pela esposa e que o corpo da esposa é parte do corpo do marido. Qualquer coisa que ele faça contra a esposa, ele faz também contra si. Então, o entendimento de que a mulher deve ser respeitada e não deve ser agredida, aliás, que ninguém deve ser agredido, é o entendimento do progresso de uma civilização judaico-cristã. Se nós formos, por exemplo, para um país de cultura árabe, nós vamos ver uma diferença absurda do ponto de vista das mulheres que merecem ou não merecem a violência. E isso não acontece no Brasil. Nós não temos uma cultura que defende a violência contra as mulheres. Nós temos episódios trágicos e tristes de violência. Aliás, o Brasil, costuma-se dizer, é um dos países que mais mata mulheres. Isso é verdade, mas é porque o Brasil, na verdade, é um dos países mais violentos. É um país que mais mata crianças, que mais mata jovens, que mais mata negros, que mais mata homossexuais, que mais mata brasileiros. O Brasil é um país que mais mata brasileiros. É um dos países onde nós mais temos violência, né? Crimes violentos. Nos últimos anos, aí, um índice beirando 60 mil homicídios por ano. Desses 60 mil homicídios, apenas 10% são contra mulheres. Então, o problema da violência não é um problema de sexo, é um problema geral. Existe uma violência específica de gênero, por exemplo, que é diferente um homem ser morto, um homem que às vezes, muitas vezes a gente sabe que a grande maioria dos homens é de gente que estão dentro do mundo do crime, né? E uma violência específica de gênero, né? A gente sabe que a mulher às vezes ela é vitimada pelo fato de ser mulher. Inclusive, a exigência para a tipificação do crime de feminicídio é esse, né? Não é o caso de assassinar uma mulher, um homicídio doloso de uma mulher, mas sim quando o gênero é determinado, é causa determinante do objeto, né? Do tipo penal. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente teve, de 4 anos para cá, dobrou o número de mulheres assassinadas. A proporção de mulheres entre os homicídios era 5% em 2015, e em 2018 foram mais de 10% das mulheres dos homicídios foram mulheres. Mas o governo do Ceará afirma que a grande maioria desses homicídios de mulheres tinha essa tipificação do crime de gênero, né? Muitas vezes era o companheiro assassinando porque era mulher ou porque não gostava de determinada situação que ela, e que o oposto, a recíproca, não acontece tanto com homens. Não é comum ver homens serem assassinados por companheiros por causa de traição, por exemplo. Não existe assim, um indicador. É porque a mulher não tem a força física que o homem, né? Ela não poderia bater no homem até a morte, muito difícil, né? Mas você não pode esquecer daquele caso, por exemplo, da mulher que com um crime com requintes ali de crueldade, da mulher do caso da Ioki, que picou o marido, né? Então esses crimes existem. Na verdade, já caso bem específico, né? A gente sabe que já o oposto acontece todo dia. Todo crime é um caso específico. Como eu disse pra você, a violência doméstica ela acontece tanto contra homens quanto contra mulheres. O problema da violência contra os homens é que eles não vão à delegacia, por uma série de fatores, inclusive fatores culturais. Existe uma pesquisadora chamada Simone Alvin, que escreveu um livro chamado Homens, Mulheres e Violência, e ela demonstra que a maior parte dos homens jamais procura atendimento de uma delegacia ou de um psicólogo por violência que sofre,
Então, um índice para contabilizar, a gente costuma dizer que de cada mulher que denuncia violência, na verdade existem duas, porque uma não conta. No caso dos homens é muito pior, um índice 10 vezes. Para cada homem que denuncia violência doméstica, existem 9 que não contam. E a expressão que você usou, a violência de gênero, ela é complexa, porque quando você assassina uma pessoa... É um tipo penal, né? O que tá na lei. Sim, mas eu diria que até poderia existir uma violência baseada no sexo da pessoa, não no gênero, porque eu tenho que perguntar para o cadáver que gênero ele se identifica. Eu acho que é uma guerra de linguagem, onde, infelizmente, o movimento feminista está conseguindo substituir a palavra sexo, que quer dizer o homem XY e a mulher XX, por gênero, que é subjetivo. Como é que eu vou saber se a mulher que morreu se identificava com o gênero feminino ou masculino? É uma questão de linguagem. Mas nós vemos no mesmo acontecer com os casos de feminicídio, que também é outra palavra absurda, já que a mulher também faz parte do gênero humano, então quando ela morre também é um homicídio, porque o homicídio não é de homem, é de gênero humano. Então essa distinção quase que está dizendo que as mulheres não são parte da raça humana. Você mata um ser humano da raça humana é homicídio, mata um ser humano feminino enfim. Mas mesmo nos casos de feminicídio, há um problema de índice, assim como nos casos de supostos crimes de homofobia. Por exemplo, no ano de 2017, foram cerca de 600 homossexuais assassinados no Brasil. Esses números endossam crimes de homofobia, mas na verdade, se você vai ver dessa porcentagem, 50% dos homossexuais foram assassinados pelo próprio parceiro. Então, na verdade, é um crime passional. Você que é homossexual mata seu parceiro que é homossexual, você não está matando ele porque ele é homossexual. A mesma coisa acontece com os casais que entram numa trágica, infeliz e criminosa situação de crime passional. Você não está matando sua companheira porque é uma mulher, você está matando ela porque você tem ciúmes, porque ela traiu, e vice-versa. Então o crime, ele tem uma motivação passional e não uma motivação de gênero. Ele não está matando a mulher porque ele odeia a mulher. Quando eu digo que, veja como essa expressão é horrível, eu estou falando que uma pessoa cometeu um crime de feminicídio, é que ela tem tanto ódio do sexo feminino que é capaz de matar. Isso não acontece, não é isso que acontece. Ele não está matando a mulher por ser mulher, está matando por ser companheira dele e ele ser um maluco, ciumento, possessivo. O que é um crime de feminicídio de fato? Existe. Aconteceu, por exemplo, no massacre do Realengo. Você lembra que os criminosos atiravam eles visavam principalmente as meninas, que é um grupo extremamente maluco de gente, a gente costuma chamar eles de incels, pessoal do Dogolachan, são os malucos mesmo, e eles odeiam mulheres. Então eles entraram numa escola e mataram meninas, por serem meninas. Isso é feminicídio. Se eu e você fôssemos namorados, nossas brigas esquentassem, se você tivesse humilde, você me matasse, você não está matando porque odeia mulher, tanto que você vai, se for solto, arrumar uma outra mulher, não é por ódio de mulher. Entendeu? Então, a mesma coisa com o crime de homofobia. Quando você mata, você tem realmente ódio de um homossexual, você está em um quadro psicológico doentio, né? Você não acredita que existe uma cultura machista? Óbvio que não. Não existe uma cultura. Você acha que existe uma cultura de ódio às mulheres, as mulheres saem apanhando por serem mulheres? Ou que é uma pena... Eu acredito que muitas mulheres sofrem, isso é absurdo, não deveria acontecer. E o movimento feminista não é um monopolizador da defesa das mulheres. Você veja a Igreja Católica, as instituições de caridade, as instituições que fizeram essa defesa. Que eu acho que vai corroborar com o que você está falando. É o que você falou, essa questão de que às vezes a mulher se sente obrigada a ter que entrar no movimento feminista para militar. Digamos então que uma mulher que gostaria de combater, de agir ativamente para evitar que essa violência ocorra, qual seria o caminho, então, alternativo a essa questão do movimento? Um dos caminhos foi apresentado, acredito, pelo presidente, que é agravar a pena para qualquer pessoa que cometa qualquer tipo de crime violento. Inclusive, por exemplo, nos casos de estupro, foi indicado pelo presidente Bolsonaro uma proposta de castração química. E, estranhamente, muitas mulheres do Congresso, que são feministas, foram contra a proposta. Então, você me dizer assim, as mulheres feministas são as que lutam contra o estupro, contra a violência, isso não é necessariamente verdadeiro. Todo mundo deveria lutar contra a violência, e no geral, só que quem é a favor da violência é o próprio criminoso, é óbvio. Mas você pode ver, por exemplo, no caso do Champinha, no polêmico caso do Champinha, onde a Maria do Rosário, que é notadamente, declaradamente feminista, estava passando panos quentes sobre um estuprador que degolou uma menina com uma faca de serrinha. E ela é feminista. Então, eu acredito que
não existe essa hegemonia, esse controle sobre a proteção da mulher. O que se pode fazer para proteger a mulher? Não existe uma igreja, uma religião aqui no Brasil que defenda a violência contra mulheres. Não existe uma organização ou um partido que defenda a violência contra as mulheres. Qualquer maluco que defenda esse tipo de coisa, ele é um marginal da sociedade, marginalizado. E ele deve ser punido com a forma da lei e, na minha opinião, cada vez mais por uma lei cada vez mais rígida. O que eu acredito que poderia melhorar a condição de violência no Brasil, não só contra mulheres, seria a efetiva punição dos criminosos. E é isso que coloca medo no criminoso, né? Não é você conversar com ele, jogar flores ou fazer uma passeata contra a violência. Eu entendo a intenção das feministas ao fazerem, por exemplo, passeatas contra a violência, mas nenhum criminoso deixa de bater numa mulher porque viu uma passeata no dia anterior. Certo. Deputada, conversando também sobre um outro assunto, a senhora ficou muito famosa no ano passado, né, com relação a uma campanha que a senhora mobilizou, falando para que os alunos, né, gravassem os professores que praticassem doutrinação ideológica dentro de sala de aula. Como é que está esse projeto? A senhora continua tocando ele, abandonou? Não, na verdade esse é um mote que me elegeu, foi esse discurso de defesa da família que me elegeu. Eu acredito que a escola, veja bem, ela é uma instituição pública e quem trabalha nela é um servidor público. O servidor público, ele serve ao público e não a si mesmo e nem aos seus próprios interesses. Então o papel do professor é servir ao aluno e aos seus pais, e não o contrário. Dessa forma, a escola tem que atender os interesses do aluno e da família. A escola serve a família e a comunidade, e não o contrário. Então, quem tem que se adequar aos anseios da população é o professor, e não o contrário. Não são os pais que têm que se adequar às ideias dos professores. Então, eu acredito que essa ideia, que na verdade não é ideia minha, foi o próprio Bolsonaro, em época de campanha, sabendo, ciente ele de que haveria muita campanha, contra-campanha velada dentro das salas de aula, ele mesmo sugeriu que os alunos gravassem. E depois disso, eu também voltei a sugerir, na verdade, coloquei o meu número de telefone à disposição para receber esses vídeos, eu sempre recebi, desde 2014, continuo recebendo. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma representação contra mim, a princípio me proibindo de fazer esse tipo de chamada. Ok, não posso mais receber essas denúncias, mas elas continuam chegando a qualquer outro político e a qualquer outro órgão, inclusive ao próprio Ministério Público. Também defenderam essa ideia o Eduardo Bolsonaro. Agora falando um pouco de um outro assunto, a senhora ficou muito conhecida no ano passado, né, ao lançar uma campanha pedindo para que alunos filmassem os professores dentro da sala de aula, como se estivessem praticando questão de doutrinação ideológica, né, aí que mandasse para as senhoras denúncias. Como é que está esse projeto aí? Você continuou com ele, abandonou? Na verdade esse foi o projeto principal da minha campanha. Eu me elegi através da pauta do Escola Sem Partido e da pauta do conservadorismo. São as duas pautas estritamente ligadas à família, aos direitos da família, aos direitos dos pais. E sim, eu fiz uma campanha para que os alunos catarinenses me enviassem vídeos de professores cometendo atos que eles considerassem ilícitos. Eu não criei um canal de denúncias oficial na minha competência, eu apenas disponibilizei meu número. Na verdade, eu sempre entendi que o papel do deputado é ouvir a comunidade. Eu me dispus a isso, a cumprir mesmo antes da posse do mandato as minhas promessas de campanha. Quanto a gravar os alunos, não foi uma ideia minha, parece que eu inovei com essa proposta, bastante polêmica, mas o próprio presidente Bolsonaro, ainda quando candidato, falava sobre isso, incentivou os alunos e os jovens a gravarem as campanhas veladas e as contra-campanhas a respeito dele dentro da sala de aula, de professores militantes. Eu costumo dizer militantes travestidos de professores. Então a ideia não é minha, eu só aproveitei para difundir, até porque eu mesma movi um processo contra uma professora minha, que em primeira instância não houve resolutividade em meu favor, né? Então o processo está já em fase recursal, mas a minha prova fonográfica, ou seja, eu gravei a aula, essa prova foi aceita em juízo, o juiz não contestou a veracidade da prova ou a utilidade da prova. Então eu vou continuar com essa mesma prova fonográfica, dando andamento a esse processo. Recentemente uma família com um aluno de 8 anos, o aluno de 8 anos, criancinha, ainda gravou o professor humilhando, ofendendo em sala de aula, ganhou esse processo. Então a prova fonográfica, quando você grava alguma ofensa feita contra si, essa prova ela é válida, ela é aceita na jurisprudência em todo o Brasil, é uma prova comum. Inclusive você pode fazer isso quando você for ao correio e o servidor público do correio te trata mal, quando você for ao posto de saúde e o servidor do posto de saúde te trata mal, em qualquer situação em que você sinta que os seus direitos estão sendo lesados, você tem a possibilidade de produzir provas para poder entrar com uma ação, né? Todos os funcionários, na minha opinião,
públicos, todos os servidores públicos, eles são passíveis de fiscalização e de punição pelo seu Você fala especificamente de casos de professor distratou a criança, né? Mas, por exemplo, quando é a questão de coisa que você fala de doutrinação, não seria às vezes o professor dando a opinião dele, ou talvez dando... Como é que cruza esse limite entre uma opinião do professor e uma doutrinação, uma imposição sobre os alunos? Primeiro que você tem uma noção muito errada de que o professor ele é pago para dar opinião, né? E, na verdade não. Quando o Estado contrata um professor, ele está ali para cumprir um currículo de conteúdos e não para falar sobre sua opinião. E isso abrange uma série de outros fatores até menos radicais. Por exemplo, tem professor que em vez de dar aula fica contando da sua vida, da sua viagem, dos seus problemas familiares, fica dando opinião sobre o jogo de futebol. Todo esse tempo que o professor gasta com futilidades é um tempo que ele está roubando do aluno, que o aluno poderia estar aprendendo, e também está onerando os cofres públicos. Ele está recebendo para dar aula matemática e português e está falando de qualquer outra futilidade. No caso da doutrinação é ainda um pouco pior, porque isso é antidemocrático e desestabiliza o jogo político. O professor, como funcionário público, ele é um agente do Estado. O Estado ele deve ser impessoal, plural. Então, na escola deve ser um lugar de todos os tipos de ideias, de todos os partidos e todas as possibilidades, com a mesma medida, com a mesma liberdade. Quando o professor, em um estado de autoridade, que é que ele exerce a autoridade outorgada pelo Estado, impõe a sua opinião aos alunos, ele está fraudando o jogo democrático, até porque ele está desrespeitando o ECA, que diz que a nossa criança e o nosso adolescente são vulneráveis. Eu não posso, por exemplo, imaginar que um professor possa debater com seus próprios alunos. O professor é graduado, pós-graduado, passou dos 30 anos, o aluno tem 12, 13, 14 anos, não tem a mesma carga intelectual do professor, e não tem condição de eu imaginar que um aluno e um professor podem debater entre si em nível básico. Isso é desonesto com o aluno e você está se intrometendo. Na maior parte dos casos, quando o professor doutrina um aluno, ele também está tocando em critérios morais e religiosos, que é um outro problema, porque a competência de ensinar moralidade e religião é da família, deveria ser, e constitucionalmente é. Inclusive o Brasil é signatário de um acordo norte-americano que protege para a família o direito de ensinar a moral e a religião que lhes aprouver. O dispositivo de gravar é apenas para casos de ilicitude. E a doutrinação é um desses problemas, porque recentemente nós vimos agora, o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o Trump, teve um professor, acho que de Minas Gerais, que pediu para os alunos fazerem uma dissertação, uma resenha de uma charge com o Bolsonaro e o Trump na cama como se fossem amantes, né? Uma charge de péssimo gosto, e deu isso como atividade para os alunos. Esse professor foi imediatamente afastado, e é isso que tem que acontecer. O professor que pratica esse tipo de ilicitude, ele tem que ser afastado. Como é que eu vou afastar esse professor se eu não tenho contra ele nenhuma foto ou um vídeo? Como eu vou fazer valer? Até porque o adolescente, ele, como menor de idade, o testemunho dele é bem fragilizado, né? Quem tem que testemunhar os pais não estão na aula. Então, a prova fonográfica ela é a única arma do estudante dentro da sala de aula. Mas, deputada, a senhora acha assim, por exemplo, aqui em Fortaleza a gente teve casos recentes de colégios em que os alunos foram impedidos de ter acesso às aulas porque facções criminosas, por exemplo, iam lá e mandavam, essa escola não vai ter aula, esses meninos, às vezes se recrutam e tudo mais. Não é um pouco complicado a gente, às vezes, colocar um tipo de discurso que pode transformar o professor como um vilão num país que tem tantos problemas, questão de recursos financeiros para as escolas, a questão da violência atingindo a infância, aí a gente cria um discurso, às vezes, que pode criminalizar o professor, colocar ele como se ele fosse um adversário da educação. Você não acha que esse discurso, às vezes, colabora com essa ideia? Mas o professor, ele é criminalizável, assim como o médico, assim como o carteiro, assim como o servidor público da Justiça Federal, da Receita Federal, todo mundo é criminalizado. Se você está cometendo um crime, você tem que pagar por isso. E se, infelizmente, isso não é culpa minha, e aliás, é importante dizer, eu também sou professora, há 10 anos já lecionei, já tive alguns problemas, para você ter uma ideia de como é possível ser sensível a isso. Teve um momento em que eu pedi aos alunos, porque nós estávamos estudando a Pérsia, que eles fizessem um mapa astral, o seu próprio mapa astral, usando pesquisa na internet sobre como funcionava o mapa astral dos persas e tal, e os signos do zodíaco. Alguns pais reclamaram na escola porque eles eram evangélicos e essa atividade ofendia a religião deles. Veja, eu também sou evangélica e por até um descuido meu, não percebi que isso podia ser ofensivo. Eu me desculpei com os pais, com a família, e nunca mais eu apliquei essa atividade desta maneira. Aliás, mesmo quando eu apliquei, eu tive o cuidado de dar uma atividade alternativa, né? Quem não quiser fazer isso. Mas eu entendo, o pai que é evangélico, ele pode não querer que seu filho faça uma pesquisa sobre astrologia
É o direito do pai, quem manda no filho dele é o pai, não sou eu, entendeu? E eu tenho essa sensibilidade. Eu acho que se os professores estão sendo alvo de especulações desse respeito, não só minhas, mas de outros políticos muito mais famosos, como o próprio Marco Feliciano, ou como o próprio Bolsonaro, como o ministro da Educação, que já se declarou como inimigo da doutrinação, é porque eles estão fazendo, de uma certa forma, por merecer. Esses episódios, veja, não são tão excepcionais como se diz, a gente vê cada vez mais recorrentes. Aconteceu esse aqui ontem, inclusive já aconteceu de um professor ir para a sala de aula com a camisa do Bolsonaro e fazer um churrasco em comemoração à vitória. Você concorda com isso? Dentro da sala de aula? Não. O professor não pode fazer campanha para o Bolsonaro dentro da sala de aula. Inclusive, eu fui muito injustiçada porque pegaram uma foto minha que supostamente disseram que eu tinha ido dar aula com a camisa do Bolsonaro. Jamais faria isso, sou militante de escola sem partido há quase 10 anos já. Então seria impossível isso, né? Uma fake news. Mas se eu tivesse feito isso, você imagina, eu ir para a sala de aula, ainda mais eu que sempre fui uma professora, sempre fui youtuber, os alunos gostam, que eu sou professora jovem, a afinidade do aluno com o professor jovem e youtuber é ainda maior, seria eu teria uma grande capacidade de influência sobre o meu aluno se eu fosse para aula com uma camiseta do Bolsonaro. Isso seria um ilicitude, não se deve fazer. Se eu tivesse feito, eu teria que me excusar publicamente. Então, o professor, estamos transformando os professores em vilões. Bom, não, na verdade, primeiro porque a educação no Brasil é péssima, né? Então, em parte essa culpa, em parte é do professor, sim, em parte é do Estado, em parte é do descuido da família. Então, existe uma culpa. Se está tudo tão ruim, se a educação é tão ruim, e além de ser ruim a educação, a doutrinação, a culpa é dos envolvidos. De quem pode ser a culpa? Não pode ser do médico, não pode ser do enfermeiro. A culpa só pode ser do Estado, da gerência e do professor. Não há quem mais culpar. Não posso culpar um específico, um álibi por isso. Né? Nesse sentido, teve, por exemplo, aquela polêmica recente do Ministério da Educação pedindo que os alunos cantassem o hino nacional no início das aulas e que filmassem os alunos e enviassem para o Ministério. Como é que você avalia essa polêmica, por exemplo? Para mim não deveria ser nenhuma polêmica. Nós somos o Brasil tem um hino nacional. Esse hino deveria ser entoado nas escolas sem problema nenhum. Isso não é doutrinação, cantar o hino nacional, pelo amor de Deus. E o fato do ministro da Educação pedir uma gravação dos alunos cantando também não considera. O hino nacional ele não é de direita nem de esquerda, não tem problema nenhum. Nem a questão do hino, mas o fato de gravar os alunos mesmo, né? Porque o próprio ECA também, da mesma forma que vai ver que ele é vulnerável, vai ver que não deve ser filmado, né? O aluno não tem o direito de imagem, a criança também. Bom, talvez devesse ser perguntado, aliás, em muitas escolas, principalmente nas particulares, o pai assina um termo de direito de imagem, porque as escolas tiram fotos dos alunos fazendo seus trabalhos e tal. E isso veja bem, como isso é secundário. Você está vindo num preciosismo sobre a filmagem do aluno cantando o hino, que não tem nada demais, mas ao mesmo tempo é extremamente contra a filmagem do professor. Veja como há um preciosismo. Bom, o que eu acredito sobre o hino nacional, ele deve ser cantado, deve ser divulgado, assim como a bandeira e todos os nossos símbolos nacionais, para resgatar no aluno o amor pela pátria. Isso deve acontecer. Eu acho até que a polêmica principal deveria ter se dado em decorrência da carta, e não do hino, lembra da carta? No final da carta você tinha um lema que era o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aí se criou uma polêmica dizendo que isso era um jargão de campanha. Seria a mesma coisa que dizer que quando a Dilma mandava as cartas do Ministério da Educação com o lema Pátria Educadora, ela estava fazendo campanha, já que Pátria Educadora era uma ideia dela. Então talvez o Bolsonaro pudesse trocar por Pátria Amada Brasil, que é o lema do governo dele. Isso é bastante secundário. Por exemplo, nossas notas de cédulas de dinheiro tem escrito Deus seja louvado. Isso aí é doutrinação também. Né? O Tribunal de Justiça, por exemplo, tem um crucifixo. Isso que defende, né? O Ministério Público Federal já entrou com ação, inclusive, há uns anos atrás. E perdeu, né? Porque, na verdade, a população do Brasil ela é católica. Nada mais justo do que 80% da população que demandar no país, né? Mas que é uma coisa que se questiona muito também, que às vezes fala que o movimento Escola Sem Partido não é um movimento apartidário, mas sim um movimento hegemônico, né? Porque, por exemplo, não vai existir, por exemplo, um pai que não seja cristão e que fale, meu filho teve uma educação cristã no colégio, eu não gosto disso, porque já é o padrão, né? Como é que seria isso? Acabaria impondo os valores... Não, a educação cristã é o padrão, tu acha? Não, pelo menos nenhum professor, eu acho, vai ter... Nenhum aluno vai ter problema de receber algum ensinamento sobre Jesus e Deus na sala de aula. Sim, quer ver? Recentemente... Vai ter casos isolados, mas não é a norma.
Mas você vai dizer isso da doutrinação em si, que no caso lá, todo crime ele é excepcional, né? Porque o certo é que não aconteça o crime. Mas você veja, por exemplo, recentemente os pais entraram com uma ação e ganharam, porque eles eram umbandistas ou candomblecistas, não me lembro agora de cabeça, e a professora era evangélica e rezou, parece o Pai Nosso, e tentou incutir na criança, ela fez uma catequese no filho, eles entraram com uma ação. E eles acho que estão corretos, tá? Estão correto. Ué, não é proibido? Então, o que os cristãos têm que fazer é exatamente a mesma coisa. Se o professor marxista, materialista e ateu está indo para a sala de aula dizer que a Bíblia não presta, que a Bíblia não liga, o pai católico tem que fazer a mesmíssima coisa que esses pais. Eu achei excelente, inclusive essa notícia foi divulgada pelo próprio projeto Escola Sem Partido. Achei maravilhoso, eu acho que todo pai cristão deveria usar esse caso como jurisprudência a partir de hoje. Se você doutrinar meu filho contra meus próprios valores morais, eu vou te processar. Porque assim como um professor evangélico não pode ensinar catequese para um aluno bandista, um professor materialista ateu não pode ensinar para o meu filho ateísmo, materialismo e gnosticismo. Isso deveria ser regra. Não fica um clima muito hostil, não. Todo mundo se preocupado com o que fala, com o que escuta, não cria uma espécie de receio, todo mundo pensar 2 vezes antes de falar. Mas não é bom todo mundo pensar 2 vezes antes de falar. Porque o negócio tá jogado, assim, cada um faz o que quer. Por exemplo, se diz muito que o professor tem direito à liberdade de expressão, isso é absurdo. Ninguém tem direito à liberdade de expressão no exercício de uma função pública. O juiz, por exemplo, não tem direito à liberdade de expressão enquanto ele exerce a função de magistrado. O agente do correio não tem direito à liberdade de expressão, não pode chegar na sua casa e xingar você. Né? O médico que trabalha num posto de saúde público, ele não tem direito de expressão em relação ao paciente. A senhora está gorda e feia, por isso que a senhora está doente. Não pode fazer isso. Mesma coisa o professor, ele não pode ofender, ele não pode humilhar o aluno. Outra característica da limitação do direito de liberdade de expressão do professor é que, por exemplo, eu sou professora de história. Quando eu fui contratada para dar aula de história. Mas eu não gosto de história, na verdade eu gosto muito de história, mas gosto mais de letras. Eu posso, por exemplo, dar aula de português na aula de história? Não posso. É absurdo, não posso. Eu posso, por exemplo, eu gostei muito do programa de ontem do Globo Repórter que fala sobre as baleias. Eu sou professora de português, mas hoje nós vamos assistir um documentário sobre as baleias porque eu gosto de baleia. Não pode isso. O professor tem que cumprir um cronograma e ele tem liberdade de cátedra que é correspondente à liberdade de aprender do aluno. E aí é o equilíbrio. O professor é obrigado a dar aula, o aluno tem o direito de aprender. Não existe liberdade de expressão. O aluno não pode bater no professor, não pode ofender o professor, e o professor não pode humilhar o aluno. Muito bem, a gente começou agora com a Ana Carolina Campanholo, deputada estadual de Santa Catarina, veio aqui para Fortaleza para o lançamento do livro. Isso. Feminismo, Perversão e Subversão. E você desse detalhes, onde é que o pessoal que tiver interesse pode encontrar o livro? O livro foi lançado pela Vide Editorial, que é uma editora ligada ao professor Olavo de Carvalho, que tem sido muito mencionado recentemente na mídia. E ele pode ser encontrado em inúmeras livrarias físicas, como Saraiva, FENAC, etc. E também em livrarias virtuais, em quase todas, na Amazon, na própria Vide Editorial. Te agradeço pelo seu tempo.